Oi, eu sou a Fernanda, fisioterapeuta, Eu sou a Rebeca, fonoaudióloga. Eu sou a Paula, psicóloga. e nós três temos uma preocupação em comum: o desenvolvimento infantil. E conta pra gente, Fernanda, um pouco mais sobre o seu tempo como fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta há mais de 10 anos, atuo com desenvolvimento infantil e transtornos do neurodesenvolvimento. Eu também sou fonoaudióloga, formada há 6 anos e atuo com desenvolvimento infantil, com distúrbios da comunicação e transtornos do desenvolvimento. Eu sou psicóloga há 6 anos e trabalho com transtornos do neurodesenvolvimento desde que eu me formei também. E o que é esse desenvolvimento infantil que nós três temos em comum? O desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança, ele é um processo de mudanças pelo qual a criança vai passando, desde o nascimento até se tornar adulta. Mas será mesmo, tia Rebeca, que esse processo de desenvolvimento, ele acontece mesmo só depois que a criança nasce? Não, esse processo ele se inicia ainda na vida intrauterina. Na 20ª semana de gestação, os bebês eles já conseguem ter uma percepção dos sons fora da barriga da mãe. Então, a mãe conversando com esse bebê, exposto à música, diferentes sons, ambientes, né, fora da barriga da mãe, já estimulam a linguagem desse bebê. Então, começa aí esse desenvolvimento. Então, esse é um mito, né, pessoal, que muitas vezes quem fala sobre o desenvolvimento infantil não olha para esse desenvolvimento que está acontecendo desde o útero da mãe e que é fundamental para o desenvolvimento dela após o nascimento, porque esses estímulos já estão sendo oferecidos desde esse útero, né, Paula? Considerando isso, a gente percebe a importância do ambiente na aprendizagem de muitos comportamentos, né? Eu vejo que um erro muito comum são as pessoas acharem que a aprendizagem da criança, né, a linguagem, as habilidades, elas não precisam ser ensinadas, como se fosse inato, né? Nós temos as questões biológicas, a maturação biológica que vai auxiliar nesse processo, mas nós temos que entender que o ambiente, o antecedente e as consequências que nós damos para cada comportamento, isso é fundamental na aprendizagem, né? Exatamente. E é interessante falar, quando a gente fala de uma vida intrauterina e depois que a criança nasce, quando a criança é exposta à sua língua materna ainda dentro do útero, ela nascendo, as reações dela são diferentes no choro quando ela se depara com a língua da mãe. Então, se ela ouve a língua de outro idioma e do seu idioma, ela tem reações diferentes, como se ela identificasse a língua que ela foi exposta ainda dentro da barriga da mãe. Então, olha que interessante, né, pessoal, ter essa outra visão sobre o desenvolvimento infantil, uma visão de que essa criança, ela já está sendo estimulada, ela já está se desenvolvendo desde esse útero, né? E que a gente não precisa só olhar para esse desenvolvimento pós-nascimento, tem como a gente influenciar, tem como a gente estimular, deixar esse ambiente, como a Paula falou, né, mais rico, mais propício, desde o útero materno. E uma coisa, tia Rebeca, é um pouco polêmica, né? Quando a gente vai falar na área da psicologia, enfim. É, Quando uma criança é muito pequena, tem uma ideia de que alguns comandos elas não vão entender. Por exemplo, não, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Sim. Na minha visão, né, considerando a análise do comportamento, a gente vai entender que o comportamento ele é aprendido, inclusive a linguagem, né? A gente fala em comportamento verbal e o não verbal também, mas a gente sempre vai pensar que tem uma via de aprendizagem. Por exemplo, quando a gente vai falar que uma criança pequena não entende um não, isso é um pouco complexo, porque a princípio eu queria confirmar com você, muitas palavras são desconhecidas. Sim. Uma criança que nunca viu uma geladeira, a palavra geladeira não tem um sentido, né? Então, a gente, quando a gente pensa em uma visão dentro da análise do comportamento, que é a ciência que a gente vai estudar, que eu estudo, o não, ele é uma palavra que não tem um sentido. Mas dado um contexto para esse não, a criança é capaz de aprender. É um comando muito Exatamente. simples, que crianças muito pequenas podem aprender, né? Você quer falar um pouquinho sobre Assim isso? como a linguagem não verbal, né, que são gestos que as crianças elas vão aprender pela percepção, olhando para os pais por imitação. Então a criança vai se aproximar de um objeto ou de uma escada, de algum lugar perigoso, e o pai vai reagir: não, 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 não. E essa criança ela vai aprender que quando ela se aproximar desses lugares ou de objetos, olha,
Aqui é não, não, não. E ela mesma já vai fazer o não, 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 não. Até Com o porque dedinho, com a cabeça. Então, ela vai aprendendo pela apresentação dos pais a esse estímulo. E até porque muitas vezes a gente coloca uma ação. Então, se é uma criança que você vai pegar a xícara, eu falo não, e eu afasto. Eu posso, para um processo de aprendizagem, ensinar que quando eu falo não, é um comando que ela não pode ter acesso a esse item. Exato, E uma criança pequenininha, a gente já pode ensinar isso. exato. O que eu percebo, e daí tem outro fator que é importante a gente pensar, é uma coisa é eu ensinar ela que o não significa não mexa. Isso a gente consegue fazer em crianças muito pequenas. Porém, o que é real, devo jogar ali para a tia Fer, elas não vão ter controle de frustrações, controle de emoções. Isso é fato. Então, assim, você pode sim, uma criança de 2 anos ali, começar a ensinar comando simples. Não, abre, vem, né? Você tem um antecedente, um contexto, você ensina uma palavra e você dá uma consequência. A criança vai começar a entender. Sim. Porém, tia Fer, é comum, eu ensino não, a criança entende o não, ela vai chorar muito. E faz parte do desenvolvimento infantil, né? É isso, tá tudo bem. Por que que as crianças pequenininhas, elas vão chorar muito se você fala um não, se você não deixa ela fazer o que ela quer? Porque, pessoal, como nós estamos falando sobre desenvolvimento infantil, nós temos que levar em consideração a maturação do cérebro dessa criança, né? Então, quando essa criança nasce, ela não está com o cérebro dela, né, completamente desenvolvido como nós temos o nosso cérebro formado hoje. Esse órgão, né, que é um cérebro, ele está em constante processo, né, de desenvolvimento e de formação. E nessa idade, né, geralmente há 1 ano e meio, 2 anos, que a criança está sendo exposta a esse aprendizado do conceito não, ela ainda não consegue ter controle dos seus impulsos, dos seus sentimentos e acaba fazendo birras diante do não, diante da frustração. Por que que isso acontece? Porque essa área azul do nosso cérebro, chamada área frontal, né, mais especificamente pré-frontal, ainda não está completamente desenvolvida numa criança de 2 anos. Essa área ainda está em desenvolvimento. Então, por isso a criança não tem o controle desses impulsos, desses sentimentos e acaba fazendo aquela birra, né, se jogando no chão, dando todo aquele trabalho para as mamães quando é contrariada, Terrible né? two. Famoso Terrible Two. Esse aí eu também tenho uma observação a fazer. É claro que as crianças vão passando por fases, né? Olhando exteriormente para elas. Mas, quando a gente pensa em um terrible two, a gente tem que entender que tem uma via de aprendizagem também. Não que necessariamente ela fez 2 anos, ela vai começar a fazer birra. A consequência é que as mães, os pais vão dando para as crianças, vão selecionando comportamentos. O que é comum, né? A Rebeca vai poder contribuir também nessa parte. A criança ela vai crescendo, ela vai tendo autonomia. Começa a engatinhar, né, tia Fer? Ali por volta de. Quanto que ela tem que estar engatinhando? 9 meses, 10 9, meses? 10 meses, um intervalo ali de 9 a 11 meses, né? Esse é um marco do desenvolvimento infantil, né? Que ela tem que estar engatinhando. Então, Lembrando que não pode pular etapas, né, tia Fer? Precisa engatinhar, precisa seguir esse marco. isso dá uma outra aula pro pessoal. Exato. Porque tem gente que fala que, né, o engatinhar não é obrigatório e realmente dentro da literatura ele não está como item obrigatório, mas nós sabemos, nós que lidamos com o desenvolvimento infantil, sabemos da importância do engatinhar, né? Então, quando a criança começa a engatinhar, é um momento, né, Paula? Né, a gente vai pensar assim, ela tem mais autonomia. Então, ela vai começar a explorar mais o ambiente e ela vai fazer mais coisas que ela não poderia estar fazendo, até pelo risco dela. É onde os responsáveis vão começar a bloquear. Então, ela quer pegar um fio, não pode. Quer pegar, Colocar o dedinho na pôr o tomada. dedinho na tomada, não pode. Pegar um copo de vidro, não pode. Aí entra o que a Fer explicou, elas não têm tanto controle emocional. Começa elas terem mais autonomia e a gente bloqueando mais os ambientes, elas começam a chorar. Exato. Aí que é o ponto. Muitas vezes elas começam a aprender a ganhar as coisas depois que chorou. Exato. Então a mãe fala assim, não pode. Ela começa a chorar, a mãe, então tá, na minha mão. Fica segurando e ela fica mexendo ali na mão da mãe. Porém, se ela conseguiu depois que chorou, foi uma aprendizagem. Então, quando a gente fala em terríveis 2 anos, a gente tem que entender que é um comportamento aprendido também. Ela já tem uma história de vida ali de 2 aninhos, em que o choro dela fez ela alcançar algumas coisas. E
E isso é prejudicial também, tia Paulinha, até para a aquisição do desenvolvimento da linguagem. Porque nessa faixa etária dos 2 anos, a criança ela já tem 300 palavras no seu vocabulário. Deveria ter, né? Exato, deveria ter 300 palavras no seu vocabulário. Tem algumas variações devido aos estímulos, né? Mas ela já compreende, já emite frases simples. Muitas vezes, quando a criança ela tem essa percepção de que ela consegue tudo no choro, ela não vai querer falar, ela não vai querer se comunicar, porque ela consegue tudo no choro, né? Então, isso também afeta as questões emocionais associadas, também vão afetar esse desenvolvimento da linguagem da criança e dela entender que ela precisa se comunicar, se expressar. Então, pessoal, o que as meninas estão querendo dizer, né? O que nós estamos querendo mostrar para vocês é que apesar de nós sabermos que essa área ainda não está completamente desenvolvida e que a criança não tem ainda, né, neurologicamente falando, o controle desses impulsos, dessas birras, né, em ser contrariada, não é só porque essa área ainda não está formada que, eu vou deixar então, porque ela ainda não tem controle, ela ainda não tem controle sobre isso, eu não posso contrariar ela porque ela ainda não sabe lidar com não. Não, muito pelo contrário, né? A gente tem que ajudar neste processo de maturação, como nós falamos. O desenvolvimento, ele sofre influência do ambiente, do contexto. Então, nós precisamos ir moldando esse cérebro ao aprendizado, né? E esse é o nosso papel na clínica, né? Nos atendimentos, nas orientações com os pais. E uma das formas de moldar esse cérebro também é no momento da comunicação a gente oferecer alternativas para a criança. Então a gente vai ajudando nesse processo de regulação. Mas espera aí, se eu não consigo, se eu não posso fazer isso, e a mãe, o pai, o cuidador, alguém que está próximo àquela criança, o que eu posso fazer? Então a gente já oferecer nesse contexto de comunicação opções para que a criança faça e substitua esse comportamento da negativa, do não pode fazer. Senão fica, de fato, um ambiente muito aversivo, né? Assim, um contexto, então, tudo que nessa escuta não também é prejudicial, tá? O fato da gente poder ensinar sim o comando não é uma coisa. Agora, a criança só ouvir não, só levar bronca é bem prejudicial. Exato. A Fer tá falando algo que eu acho que é muito importante, que não é porque a área não está 100% desenvolvida que não podemos ensinar. Isso é fato. Puxando agora para a área da psicologia, às vezes os pais chegam na clínica com a criança de 7 anos e não seguem nenhuma regra, é extremamente tolerante à frustração. Você vai ver o histórico e não havia ensinado habilidades anteriormente. O cérebro, de fato, não está pronto, mas a gente tem que pensar que o desenvolvimento e a aprendizagem é uma escadinha. Se eu pensei assim, até 3 anos não posso falar não. Aí, com 4, resolvo falar não pela primeira vez, é muito mais complexo, a gente leva até a criança a um sofrimento. Então, até os 3 aninhos, ela não precisava lidar com nenhuma frustração. Agora, porque ela fez 4, 5, eu vou começar a falar não. Isso vai ser um grande problema para a criança e, do ponto de vista comportamental, a família vai sofrer muito. Porque, pensa, ela, por 3 anos da vida dela, ela não precisou ser frustrada, de repente, uma frustração vem. Né? Ela não tem repertório para lidar com pequenas frustrações. Inclusive, esse não, quando ela vai começar num processo avaliativo de aprendizagem, ela não vai lidar com essa frustração do eu não conseguir, né? Eu não consegui corresponder à expectativa, eu errei, né? É como se fosse um não também para esse processo de aprendizagem. E essa é uma grande preocupação, pessoal, que nós, né, como profissionais atuantes do desenvolvimento infantil, estamos cada vez mais enxergando, cada vez mais vendo, né, principalmente essa questão do não, da tolerância à frustração, né? E isso está envolvido em todos os contextos que nós estamos vivenciando, principalmente num contexto muito atual, que é o uso de telas hoje, o uso de eletrônicos, né? A Paula pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão dos eletrônicos pra gente. O eletrônico, acho que todo mundo aqui vai contribuir porque afeta muito a linguagem, as áreas do cérebro e o comportamento, né? A gente tem que pensar que os brinquedos que as crianças têm, seja brincar na terra, por exemplo, envolve habilidades de resolução de problemas, né? A criança enterrou um palitinho na terra, ela tem que criar resolver alguma forma, como eu vou tirar esse palitinho daqui? O que eu tô querendo dizer? O mundo exige habilidades e o eletrônico não necessariamente estimula essas habilidades, né? O eletrônico é assim, tem muita liberação de estímulo, afeta muito o sistema de recompensa, depois se você quiser entrar nisso, né? Mas acho que talvez pode ficar para outro momento, mas afeta muito o sistema de recompensa do cérebro, ou seja, em uma linguagem bem simples, fica muito prazeroso aquele estímulo
Então, pensa você, a criança foi exposta a algo que é muito prazeroso. E depois você dá um quebra-cabeça para ela montar. Sacanagem, né? Ou até uma boneca para trocar de roupa, boneca, sendo que ali no celular eu só fico rodando o dedinho e aparece. E o problema é que a indústria, né, não sei nem como eu posso dizer, mas a tecnologia está cada vez mais colocada de uma maneira para incentivar mais o vício, quero dizer assim. Está cada vez mais colocado de uma maneira que aumenta o vício, porque o que faz sucesso hoje são shorts no YouTube, os Reels no Instagram, o TikTok, vídeos muito curtos. Aí a criança foi lá. Você descobriu que com 1 ano e meio o celular acalma ela. Calma mesmo. Aí aquele cérebro recebendo estímulo. Daí você vai levar essa criança para uma vida real, para uma escolinha que ela tem que amassar bolinha de papel crepom. Ficar sentada 4 horas, Coordenação gente. motora fina de algumas atividades manipulativas. O eletrônico, ele é muito danoso, sim. Eu sei que tem muitas mães, pais, que às vezes criticam, hoje não pode nada, mas é que, de fato, pessoal, o eletrônico tem pesquisa científica, né? E agora eu vou deixar a Rebeca falar, porque a linguagem também pode ser prejudicada, né? Fala pelo eletrônico. Muito prejudicada. Muitas crianças chegam até o consultório e a primeira pergunta que eu faço é sobre a chupeta, mas também sobre a chupeta virtual, que é a tela. Então, o que eu percebo é que as crianças são expostas a um determinado desenho específico e tem só aquele vocabulário. Então, são crianças que geralmente elas têm um vocabulário que é mais estimulado em uma determinada área ou ainda não falam, né, não se comunicam, diminuição de contato visual, porque eu tô exposto na tela. E o adulto, ele não tá com um monte de cor, um monte de sons, legal, né? Ele não faz, o adulto não fica fazendo movimentos. A professora também não. Aí é uma judiação. Como que as professoras vão competir, né? Exatamente. Então, não tem como. Então, é a primeira orientação que eu dou para essas famílias, relacionada à tela, né? A gente precisa diversificar esses estímulos, porque é um estímulo pobre. É um estímulo que a criança está exposta, ela não precisa nem gesticular. Ela não precisa fazer gestos, ela não tem reações, ela tem reações só ali de sorriso, de sustos diante do grande estímulo, né? Sim. Mas diante de uma conversa com um amigo. Então, primeiro de tudo, antes de cogitar um possível diagnóstico, é orientar as famílias sobre isso, né? Esse prejuízo na linguagem. Sabe a série de habilidades que eu disse para vocês, a série de mudanças que eu falei no início, que a criança passa desde o momento que ela está no útero, agora a gente já sabe, né? Até depois que ela nasce, até a vida adulta dela. Essa série de mudanças, né? Traduzindo aqui para um nome técnico, né, meninas? Seria a série de ganhos em habilidades, né? Então, quais habilidades, né? Habilidades motoras, no meu caso, que sou fisioterapeuta, né? De linguagem. De linguagem. Cognitiva, socialização. A fono também fica em linguagem, socialização, né? Então, pessoal, o uso de eletrônicos atrapalha a aquisição dessas habilidades durante o desenvolvimento infantil. Então, por isso que é uma coisa que traz prejuízo para nós três, né? De forma geral. Porque é um dispositivo que impacta na aprendizagem de habilidades, como as meninas falaram. Você acha que uma criança vai querer aprender a fazer massinha, né? Que ela tem que ficar sentada, ter um esforço de uma coordenação motora que ainda muitas vezes ela não tem, do que estar aqui só olhando um vídeo curtinho de forma passiva, né? Então a mãe fala assim, não, mas aula, ele tá lá no desenho, o desenho tá ensinando a falar as cores, os números, né? O que você tem para falar sobre isso, Paulo? Eu vou jogar pra Rebeca porque isso é interessante. Às vezes nós falamos assim, o desenho tá ensinando inglês, Verdade. O desenho tá ensinando cores, falar. O desenho tá ensinando letras. Mas uma criança de 2 anos não precisa saber Não. tudo isso que eu falei, né? Uma criança que está aprendendo a falar não deve ser exposta a cores, números, letras e conceitos abstratos, Geralmente né? é o que os pais fazem, né? Exatamente, fórmulas geométricas. Então, é uma coisa que eu falo para as mães, né? Sobre isso, sobre esses brinquedos não vou falar a marca aqui para não ser tendencioso, mas tem uma marca muito famosa que é dos Estados Unidos e vem para o Brasil, que ela, nos aniversários de 1 ano, nos mêsversários, as mães estão comprando. Mas tem muita coisa em inglês, tem muitos números, tem palavras em inglês, e as crianças não precisam desse tipo de estímulo. As crianças, elas precisam ser expostas a palavras funcionais. Sim. Como chegou no ambiente, oi, tchau, vem, dá.
né? Objetos que elas possam solicitar, né? Elas vão apontar o objeto e falar o objeto que ela quer, ou até mesmo alguns alimentos, elas já mostram as suas necessidades e as suas preferências. Então é importante a gente enfatizar isso, porque é o que a gente mais recebe. Posso- Crianças expostas a esse tipo Posso de fazer um estímulo. parênteses rapidinho, que é outro assunto, mas inclusive crianças muito pequenas que têm conhecimento de letra e número, pode ser um sinal de risco, tá? É comum crianças, não é tão comum, mas pode acontecer que crianças com autismo muito pequenas saibam reconhecer letras e números por um fenômeno chamado hiperlexia, né? Nós não vamos entrar nisso agora, mas é um sinal de risco. Então, às vezes, os pais estão esperando que com 2 anos as crianças saibam letra e número, mas para o desenvolvimento típico, isso nem é esperado. Exatamente. E é por isso que é tão importante, pessoal, entender sobre o desenvolvimento infantil, né, Sim. meninas? Saber o que é esperado a cada etapa, né? Saber qual é a etapa ideal para a criança adquirir essas habilidades que nós trabalhamos, né, no contexto clínico, né? Porque se uma criança ainda não tem a idade para adquirir essa habilidade e você está forçando isso, né, como pai ou como educador, a criança ainda não está pronta, né? Sim. Neurologicamente, muitas vezes ela ainda não está pronta para esse tipo de estímulo, né? E sobre esse não estar pronta, Tia Fer, conta pra gente alguns sinais de risco que você identifica nessas crianças, né, de até 2 anos. O que você fala para os pais assim, nossa, isso a gente precisa estar atento. Porque o motor, eu acho que é algo que às vezes os pais percebem primeiro, né? Eles ficam Exato. esperando os marcos motores. Exatamente. A gente tem ali, né, que de 0 a 1 ano, o pai está preocupado com o motor, né? Com as mudanças que estão acontecendo. O pai e a mãe estão preocupados com essas mudanças que estão acontecendo no desenvolvimento motor. Depois, ali de 1 a 2 anos, a bola já é para tia Rebeca, né? Exatamente. Daí os pais já começam a bola voltar para tia Rebeca, porque eles querem que a criança fale. Os 6 anos vem pro comportamento. Exatamente. O que deveria vir antes, né? Já teve um histórico de aprendizagem, como eu falei antes, né? Exatamente. Então, a gente percebe ali que de 0 a 1 ano, né, nós, como profissionais motores do movimento, os pais têm esse olhar mais voltado para a gente, né? E a gente tem que estar muito atento realmente a esse desenvolvimento motor, porque ele está acontecendo visivelmente, né? O que está mais destacando ali nos nossos olhos, né? A gente consegue ver mudanças reais, como por exemplo, 3 meses, né? Um bebê já tem que estar sustentando a sua cabecinha, né? Tanto quando é colocado de barriguinha para baixo, ou até mesmo quando está sendo segurado no colinho, né? Ele não pode mais ficar com aquela cabecinha toda mole, balangando, né? Temos também um outro marco importante, que é 4 a 5 meses, em que o bebê começa a rolar, tá? Logo em seguida, a gente tem a aquisição do sentado, né? Ali aproximadamente com 6 meses, mas esse bebê ainda não tem um controle total sentado, né? Ele pode cair, então, pelo amor de Deus. Por favor, meninas, se vocês pegarem um bebê de 6 meses, não deixem ele sentado sozinho, sem supervisão, né? Esse bebê pode tombar, pode cair, né? E ao longo do tempo, né, 6, 7 meses, ele vai adquirindo mais controle do seu corpinho, né, e vai podendo ser deixado ali sozinho, sentado com 8, 9 meses, tá? E daí vem outra grande mudança, o engatinhar, né, que como nós dissemos, pode não ser considerado dentro da literatura como um marco obrigatório, ou seja, tem crianças que não passam pelo engatinhar, mas deveriam passar. Porque ele né? traz benefícios, né, Fer? Exato. Não é obrigatório, mas criança que engatinha tem benefícios. Muitos benefícios, né? Esses benefícios se refletem até na área da linguagem, né, tia Rebeca? A gente pode falar sobre esse link também, né, da importância do engatinhar na linguagem. Então, quando uma criança engatinha, né, ela tem todo esse fortalecimento de pescoço, né? Ela olha para um lado, ela olha para um outro, ela olha para cima, Percepção para ver o dos brinquedo. estímulos, né? Para que ganhe esse vocabulário tão esperado. Né? Então tem todo esse fortalecimento de uma musculatura que está sendo preparada, né, para a linguagem futuramente. Então percebam, né, que nós temos assim uma visão, cada uma de forma mais específica na sua área, mas que essas áreas elas se interligam, né? Elas se comunicam. E um profissional que sabe olhar para isso, que sabe o que é importante para outra, por exemplo, eu trabalhar o engatinhar para que isso futuramente ajude na musculatura que a Rebeca vai solicitar para a fala, né? É um diferencial. Ou trabalhar o engatinhar para que essa criança tenha mais autonomia e liberdade, né, Paula? E seja uma criança mais funcional, uma criança mais livre, emocionalmente equilibrada, né? E a minha conversa com a Fer e com a tia Paulinha,
é sobre isso, sobre olhar para essa fala, linguagem e comunicação, que são diferentes, né? A fala, a parte mais articulatória mesmo, né? A qualidade que se apresentam os sons, a linguagem é tudo que a criança sabe, o vocabulário, a estrutura das frases, substantivo, verbo e por aí vai, e a comunicação, que é um processo interativo, né? Que é contato visual, que é olhar para o outro e ter essa interação, essa troca de turno, né? Então, isso é muito importante olhar. E assim como você disse, Tia Fer, dos marcos do desenvolvimento motor, os marcos de desenvolvimento da linguagem, o que eu falo muito para as mães é que um bebê de 1 a 3 meses, ele precisa ser um bebê que vocaliza, né? Faz barulho. Faz barulhos, vários barulhos, né? O início ali, e dá gargalhadas. É importante, né? As mães, elas falam, ah, é um bebê que não tem muita reação, ele é tão quietinho, isso não é normal, né? Depois eu olho ali para 3 a 6 meses, é um bebê que ele já faz o o, a, é uns balbucios diferentes, né? E isso é muito importante. E depois de 7 a 11 ali, antes mesmo de aparecer as primeiras palavras, esse balbucio, ele fica um pouco diferenciado, ele fica diferente, né? Mais sofisticado, assim, ele começa a fazer papá, mamá, badacá, e consegue imitar. A mamãe olha para ele e fala assim, pá, e ele, pá. Isso dos 7 aos 11, né? Isso dos 7 aos 11, antes mesmo de aparecer as primeiras palavras. Então, eu tenho falado sobre essa intervenção precoce. Ai, meu bebê é muito silencioso. Meu bebê, eu chamo ele, ele não tem reação. Estou chamando ele pelo nome, eu faço um barulho, ele não reage a esses sons. Isso é muito importante observar, porque às vezes as primeiras palavras não aparecem porque ficaram algumas lacuninhas ali que precisavam ser observadas e de intervenção muitas vezes, né? Então eu fico muito feliz que cada vez mais tem aparecido bebês por aqui, né? Legal. Porque como eu trabalho um pouco com a amamentação também, ela já sai daqui, ó, com essa cartilha Que é do o desenvolvimento desenvolvimento. infantil da linguagem e a parte auditiva, para que essa intervenção precoce ela seja uma realidade para todas as crianças, né? E aí vem as primeiras palavras, as frases por volta de 1 ano e 6 meses, né? Aí vem 1 ano e 8 de três palavras, as frases, e com 2 anos um vocabulário de 50, 250, 300 palavras, né? Essa variação, os verbos, as crianças já perguntam o nome das coisas, o que é isso, e as suas funções, elas já compreendem o beber, comer, né? E acabam reproduzindo isso nas frases, né? E aí só vai aumentando até chegar essas trocas de turno mais elaboradas. Então é bem importante a gente olhar para esse marco do desenvolvimento infantil voltado para a área motora, linguagem, e a tia Paulinha vai falar um pouco para a gente. Uma contribuição muito importante que eu vejo que às vezes os responsáveis não colocam tanta atenção é o que a gente chama de pré-requisito da fala. Exato. Às vezes os pais e as mães sabem ver que ele não anda e sabem ver que ele não fala. Exato. E às vezes alguns pais falam assim, não, ele só não fala, o resto tá tudo bem. Quais são alguns pontos que a gente pode observar aí nesse primeiro ano, né? A criança precisa de contato visual, né? A Rebeca falou de gargalhada, por volta dos 3 meses a criança já faz o sorriso social, que é eu sorrio com um contexto ali, né? Não é só o espasmo, né? Recém-nascido é espasmo, né, tia Fer? O neném não tá sorrindo pra vovó. Mas não pode falar isso para elas ficam meio Ela fica tristes. chateada. Elas falam que tá vendo anjinhos. Mas ali, gente, um bebê de 3, 4 meses, ele já tem uma correspondência social. Então, Exato. alguns marcos que na nossa área, né, o psicólogo vai se atentar fez um sorriso social, olha quando a mãe chama pelo nome, tem aquela atenção compartilhada, tá brincando com a mãe, mas o pai chega no ambiente com um bichinho, com um brinquedinho que a criança gosta, ela tem que compartilhar essa atenção. Exato. Imitação, a Rebeca falou, de 7 a 11 meses, elas já imitam sons, e tem as imitações motoras grossas, que são até mais simples, né? Então, bater palminha. Então, assim, até 1 ano, a criança tem que estar imitando bem, tem que estar olhando bem, correspondendo quando alguém chama pelo nome, fazendo esse compartilhamento da atenção. Brincadeiras, né? Então, assim, por volta de 9 meses, você ensina a criança a se esconder e depois achou, ela faz, né? Cadê fulana? Achou dela? É comum, né? Às vezes as criancinhas pegam o paninho
esconde cadê? Daí ela, né? Aham. Se a gente for ver, bebê faz muita coisa, né? Exato. E se os pais ou até profissionais não tiverem muito atentos ao marcos do desenvolvimento, a gente acha que o bebê de 1 ano que não está imitando, a gente chama, ele não olha, não tem brincar com uma certa funcionalidade ali, muitos profissionais até não vão perceber Exato. algum tipo de Inclusive, alarme. esses mesmos profissionais, muitos profissionais, infelizmente, ainda falam: ai, eu não é o momento de atender agora. criança Porque cada criança tem seu tempo. Mamãe, papai, você que está assistindo esse vídeo, não caia nessa cilada. Porque não é assim. Nós sabemos que Elas têm características, né? Então, assim, Exato. vamos corrigir aqui para não ficar polêmico. Tem criança muito não tem mais... como não ficar. Tem criança muito mais extrovertida. Com 1 aninho, 2, tem criança que a gente já vê assim, gosta de se comunicar, gosta de ir no colo de outras pessoas. Os estímulos. E tem crianças que são mais quietinhas, normal, assim como nós adultos, né? Então, característica de cada um, o jeito, pensando ali em personalidade, no sentido que cada um se constrói de uma maneira. Ok, agora nós temos que entender que tem marcos do desenvolvimento, cientificamente falando, Exato. e ali uma criança pode falar com 1 mês e 1 ano e 2 meses, pode dar uma diferencinha, tudo bem, mas é que tem um limite, né, Tia Rebeca? Então, assim, não que todas vão fazer no mesmo dia, então fez 6 meses e 1 dia, mas tem um limite, né? Exato. Não podemos passar desse limite. O que eu percebo, geralmente é esse erro, né, pessoal? Muitos pais não são orientados, né? Muitas vezes é falta de informação, falta de fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né? De passar essa informação. Muitos pais pensam que essa série de mudanças que a criança vai passando, ela acontece sozinha, né? Ela acontece de forma natural, né? Muitos pais acham que isso vai acontecer independente de qualquer coisa, mas não. O desenvolvimento do seu filho é construído por você. Exato. Você constrói o desenvolvimento do seu filho, né? Então, esse desenvolvimento, ele precisa ser estimulado. Essas habilidades precisam ser estimuladas. Na minha área eu vejo muito isso, né? Vai lá o bebê no pediatra, né? Com 4, 5 meses, o bebê ainda não tá rolando, essa mãe até deu uma pesquisada, essa mãe tá mais antenada no desenvolvimento infantil e ela pesquisa, doutor, já não deveria estar rolando o meu bebê, né? Ele fala, não, mãe, fica tranquila, ele tem o tempo dele, deixa ele no tempo dele, cada criança tem o seu tempo. Ele é só meio preguiçosinho. Ele é meio preguiçosinho. Mas não, gente, não caiam nessa fala, porque como nós dissemos aqui, existem etapas a serem cumpridas e existem idades corretas para que a criança adquira essas habilidades. Sim. Né? Então, como a Paula falou, é lógico que a gente tem um intervalo ali, né? Do rolar, por exemplo, essa criança que eu dei no exemplo, ela poderia ter rolado com 3 ou ela poderia rolar com 5. Né? Exato. Tem bebês que vão rolar com 3 e tem bebês que vão rolar com 5. É o intervalo do marco. É esse intervalo de tempo que é permitido essa individualidade, né? Sim. Eu posso ter um bebê mais espertinho, ou que foi mais colocado no chão e ele vai rolar com 3. Ou eu posso ter um bebê que não foi tão estimulado, ficou mais no carrinho, né? No bebê conforto e acabou indo rolar com 5. Né? E é bem importante, assim, quando mensalmente, geralmente, quando é pequenininho, as crianças acompanham com o pediatra, né? Sim. Eu não vou saber, mas eu sei que tem uma frequência bem curta, mensalmente, depois vai aumentando. E é bem legal quando o pediatra ele está atento, porque geralmente eles encaminham pra gente, né? Exato. Então a gente já recebeu bebê, a Fer recebe bastante bebê, né? Porque é parte motora, justamente porque o pediatra ele observou. Exato. E ele já, não que vai ter diagnóstico, pessoal, mas ele já identificou, olha, tá com atraso, então vamos fazer estimulação. E essa estimulação precoce faz muita diferença. Isso eu queria também chamar mais um pouquinho. Peraí, tia Rebeca, já deixa a tia Rebeca falar, mas é que a Paula tocou num ponto crítico, né? Então, eu gostaria de fazer um alerta, né, mesmo para os pais, para que os pais procurem um pediatra que esteja atento ao desenvolvimento infantil, né? Porque numa consulta de pediatria, né, nessas consultas mensais, existem 2 processos ali que geralmente os pediatras fazem, né? Que é a puericultura, que vai ver peso, altura, se a criança está crescendo adequadamente, se desenvolvendo fisicamente de forma adequada.
Mas existe uma outra parte da consulta que deve ser direcionada para olhar o desenvolvimento infantil, Exato. né? Olhar o quê? Essas mudanças, esses marcos, essa aquisição de habilidades, ver se o seu bebê ele está conquistando essas habilidades no tempo ideal. Então, um pediatra que tem esse olhar voltado para o desenvolvimento infantil é um pediatra diferenciado, né? E é esse pediatra que vocês têm que procurar. E é interessante olhar também aquele livrinho do bebê, né, sobre vacinações. Tem um lugar lá que fala exatamente sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Então, caso algo passe despercebido ou não está na época de consulta ainda, e você olhar lá e o seu filho, né, não tiver dentro do marco colocado, é fácil acessar esses conteúdos. Talvez a gente pode colocar uma possibilidade de enviar para algumas mães, entrem em contato com a gente, né? Estou falando por todas, porque a gente é interessada nesse desenvolvimento infantil, então a gente pode auxiliar vocês nesse processo também, de entender, ó, peraí. E eu falo uma coisa, as mães sempre têm uma pulguinha atrás da orelha e eu valorizo o que elas estão falando. Porque geralmente a gente vai investigar e, nossa, precisa de intervenção, né? E não precisamos ver que tá tudo atrasado para procurar um profissional. A gente pode vir em consultas, avaliações de rotina mesmo, né? Teria que ser uma rotina ir até a tia Fer, a tia Paulinha, a tia Rebeca, mas nós sabemos que não é uma realidade. Mas, de qualquer forma, nos colocamos à disposição para poder ajudar essas famílias. Eu acho que essa é uma forma boa da gente terminar, né? Qualquer dúvida, porque às vezes os pais ficam assim, mas quem que eu procuro? Exato. Então, qualquer atraso que vocês perceberam na parte motora, na físio, na linguagem, na fono, ou às vezes também os pais procuram psico, né? Porque associam ali, vou para psicóloga. Qualquer um que vocês procurarem que trabalhem com essa área, porque daí a gente encaminha. Né? A gente se conversa. Você me procura, mas eu acho que é mais a tia Fer, né? Não digo nós só necessariamente, mas os profissionais de forma geral. Agora, um ponto, né, que eu acho importante falar pela minha área, psicologia, muitos profissionais não estão muito... não tem muito esse conhecimento do marcos do desenvolvimento. Então, a Fer falou, procure, se a sua questão é com marcos do desenvolvimento, vê se é um profissional que trabalha com isso, né? Para também não passar despercebido. E não fiquem com aquele preconceito, né, de trazer pra gente, porque acham que o bebê tem alguma coisa ou tem algum diagnóstico, né? Não precisa ter diagnóstico. Um atraso na aquisição de alguma dessas habilidades já é um motivo para você, papai, nos procurar. Ou, antes disso, se quiser nos procurar preventivamente, né? Meu bebê nasceu, eu quero que ele faça um acompanhamento com vocês, né? Para que vocês estejam atentas se ele está adquirindo todas essas habilidades, seria o mundo ideal, né? Quando a gente fala nos procurar, não é nós, nós da área, tá, pessoal? Da área. Né? Então, procurar nós, profissionais envolvidos e comprometidos com o desenvolvimento. Enfim, qualquer profissional da área aí vai poder ajudar vocês, desde que seja profissional que esteja atento, né, aos marcos do desenvolvimento. Então, acredito que finalizamos o nosso tempo aqui. Foi muito bom. E que tenhamos mais momentos assim para poder conversar entre nós, com as famílias. E aceitamos sugestões de temas também, né? Com certeza. Para a gente poder trazer aqui, dialogar, temas polêmicos, outros nem tanto. Mas é necessário a gente ter esse espaço aqui para conversar e poder contribuir com as famílias e o desenvolvimento das crianças.